Oi, gente, tudo bem? Bom, eu só queria dizer, primeiramente, que eu estou de vestido, tá? Que eu estou com o meu cigarro aqui do meu lado. E eu estou com esse produto por causa das minhas espinhas mesmo. E eu estou em casa, no meu quarto, tá? Então, vamos começar o vídeo. Oi, gente. Primeiramente, meu nome é Estael. Eu tenho 32 anos. Eu precisei lembrar, puxar ali quantos anos eu tinha. Bem que eu gostaria de ter 24. Mas assim, então, esse vídeo é sobre o meu relato pessoal enquanto PCD, enquanto paciente de borderline e esquizoafetivo, né? Bom, tudo começou quando eu tinha 23 anos, que foi um momento em que eu comecei a sentir umas vontades de morrer, assim, do nada. Eu não sabia explicar o que era isso. Eu sentia depressão e depois euforia. E eu não sabia, eu não entendi o que era isso, né? Então eu fui pra psicóloga, primeiramente, e depois eu fui pro psiquiatra. E quando eu chegava no psiquiatra, o que acontecia? Eu chegava no psiquiatra e falava que meu pai tinha me abandonado e chorava. Então, logo de cara, né, eles me deram esse diagnóstico de borderline, porque borderline é um sobre abandono, né? E aí, então eu fui para vários psiquiatras, porque na época eu tinha plano de saúde, então eu fui vários psiquiatras para saber, assim, se realmente era borderline mesmo, sabe? Então precisei da confirmação de vários psiquiatras, né? E sempre eles me davam a confirmação do borderline. Então, desde aí, eu comecei a fazer tratamento medicamentoso, terapia, mas assim, eu bebia, eu fumava maconha, assim, no final de semana. Então, assim, não adiantava muito, né, os remédios. E aí, galera, eu fui levando a minha vida, né, porque eu não era uma borderline grave, né. Isso foi um médico que falou, assim, que na minha idade de 32 anos, se eu fosse um caso grave, já teria aparecido sintomas, né? E aí eu fui levando a minha vida nesse mix de euforia e euforia e depressão. E aí teve um psiquiatra que até se perguntou se eu não seria borderline como bipolar. Né? Mas como a gente foi vendo, assim, o borderline ele é muito circunstancial. Então, realmente, minhas mudanças de humor eram de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, de manhã eu ia para uma faculdade que eu não gostava, então eu estava deprimida. De noite eu ia encontrar meu namorado, então eu já estava eufórica. E aí, assim, tive fases de megalomania, né? Nessa coisa da euforia, né? Tive fases aí de megalomania. E aí, assim, eu tive alguns episódios, assim, de maior preocupação, né? Por exemplo, quando meu namorado terminou comigo, eu fiquei 3 dias, assim, só pensando naquilo e eu não conseguia. Era um momento de surto, né? Não conseguia pensar em outra coisa, não dormia. E aí, enfim, fui no médico, ela me passou uma medicação a mais, uma dosagem maior, e aí eu melhorei. Até que um belo dia, né, eu tava. Assim, eu tava passando por uma situação delicada. Por quê? Porque eu estou bem enquanto eu estou sendo produtiva, fazendo algo que eu gosto.
Então, se eu ficar muito em casa, sem ter o que fazer, isso já é um momento de tensão para mim, né? É um momento que eu fico deprimida, é um momento que pode vir um surto. Geralmente, os surtos, eles acontecem para mim no, nesses momentos em que eu tô baixo astral, né? Então, eu tava nesse momento, eu já tinha me formado na faculdade, eu tava sem emprego, tava sem perspectiva nenhuma de emprego e tava só em casa, sem fazer nada, absolutamente nada, assim, sabe? Tava assistindo as novelas da minha mãe, assim, coisa que nem eu gostava. E aí, beleza, aí eu tive um surto de esquizoafetivo, né? Que eu comecei a ouvir uma voz me dando comandos de que eu fosse me matar. Né? E rindo, essa vez ria também. Então, nesse momento, eu pensei, eu liguei para os meus irmãos e falei, eu quero ser internada numa clínica psiquiátrica. E eles me internaram numa clínica psiquiátrica da minha cidade, né, de Fortaleza. E é uma clínica particular, mas que sim, essa clínica tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, né? Não é uma clínica de gente rica, assim, né? Então, então, a partir. Então, na clínica, eu ainda tive, ainda ouvia vozes de comando, né? Mas, outro fator importante também é que antes, como eu estava muito em casa, eu comecei a tomar os remédios errados. Tipo assim, eu tomava muitos medicamentos para dormir, 3 horas da tarde. Eu tomava muitos antidepressivos porque eu achava que isso ia me ajudar. Né? Então foi um rebote ali da minha medicação que deu nesse surto. Né? Então, assim, o que aconteceu? Então, beleza, eu fui internada lá, fiquei 15 dias, melhorei porque minha medicação estabilizou, né? Eu não fiquei mais brincando assim de tomar vários remédios pra dormir às 3 horas da tarde, tomar vários antidepressivos também. Então, eu dei aquela estabilizada, né? Mas, por exemplo, hoje em dia eu estou estabilizada, mas eu ainda tenho alguns sintomas leves, digamos assim, né? Como, por exemplo, pensamentos intrusivos, né? Como, por exemplo, a minha audição, às vezes, ela fica muito sensível, isso é do esquizoafetivo, né? E uma coisa que eu achei muito curiosa foi que quando eu estava no IVV, né, que era a clínica psiquiátrica daqui da minha cidade, clínica particular, eu conversava com as meninas e todas elas tinham borderline e todas elas tinham alguma coisa de esquizofrenia, né? E aí eu ficava me perguntando, nossa, todo mundo é esquizofrênico, menos eu, né? E aí, assim, a minha mãe é esquizofrênica, a minha tia, que é gêmea dela, é esquizoafetiva. Então, eu fiquei, assim, um pouco de cara, né? Vem mais merda por aí, né? Da onde tá fedendo, vai feder mais. Então, basicamente é isso. Hoje eu descobri, né, que eu tenho realmente esquizoafetivo com borderline. Mas o esquizoafetivo, como o médico me explicou, que ele fica como primeira doença, e o borderline fica de fundo, né? Enfim, eu tô sempre tentando melhorar, sempre vou em alguns psiquiatras, né, pra ver o que é melhor pra mim. Tenho também uma psiquiatra que vou sempre, assim, que cuida da minha família, da minha mãe, da minha tia, já cuida da minha avó. Então, assim, cara, o meu conselho é seguir seu tratamento. Eu sei que muitas vezes é difícil, por questões financeiras mesmo, mas, assim,
faça de tudo para seguir seu tratamento, sabe? Não beba, não use álcool, não faça nada que te leve a uma crise, entende? Hoje, por exemplo, eu procuro a questão do sono é essencial, a questão de socializar é essencial, a questão de você pegar um sol, fazer uma academia. Eu odeio academia, gente, mas assim, eu vou fazer lá o básico e fiz o básico e vou pra casa, sabe? Então, eu tento não. Eu sei que tem situações em que me deixam depressiva, então eu tento não cair nessas situações, né? Por exemplo, agora é uma situação em que eu ficaria depressiva, porque eu tô migrando de um curso de estética para outro curso de estética, e aí eu tô sem fazer nada por enquanto, que não chegou os materiais e tal. Então, assim, eu devia ir ler, eu devia fazer qualquer coisa para ocupar minha mente, assim. Até no hospital dia é interessantíssimo, tá? Né? Porque somos também, galera, a gente tem que se cuidar, entendeu? Frequentar grupos de apoio, todo grupo de apoio que eu frequentei, assim, gratuito, foi muito benéfico. Então, assim, um que eu posso indicar, que não é só da minha cidade, eu tenho 2 grupos de apoio que eu posso indicar, que eu vou botar aqui embaixo, né? Que é, eu creio que pega o Brasil, assim, né? Não só a minha cidade. Então, o que eu posso dizer é que você, gato, faça seu tratamento, entendeu? Faça seu tratamento, faça seu tratamento, faça seu tratamento, faça seu tratamento. Mas, assim, né, se você vive, sei lá, se você é adicto, se você vive numa vida de álcool, drogas, blá 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 blá, isso é um problema. Isso é um problema federal, porque os remédios não vão dar conta de te sustentar, entendeu? Então, assim, e voltando, é tudo muito difícil, porque tudo isso demanda custo, a saúde pública no Brasil não dá conta. Um vídeo. Então, assim, fique próximo à rede de apoio, sabe? A pessoas que te fazem bem, né? Assim, nem sempre a gente vai ter essas redes de apoio, né? Mas, como que eu posso dizer? Se afasta daquela galera, entendeu? Que usa drogas, entendeu? Se afasta daquela galera que usa ayahuasca. Porque infelizmente não é pra você, meu amor. Infelizmente. Infelizmente não é pra você, entendeu? I'm so sorry. Não dá pra você porra louca. Não dá. Porque você já é uma louca. Então, assim, eu acho que o que eu tinha pra falar era isso, né? Eu vou falar aqui da minha trajetória, da minha vida pra vocês me conhecerem um pouco melhor. Então, desde criança eu fazia dança em academias e tal. E aí, quando eu saí do ensino médio, né, eu fui fazer faculdade de dança aqui na minha cidade. A gente tem o ICA, né, na UFC, aqui em Fortaleza, Ceará. E aí foi muito bom a faculdade de dança, porque pra mim eu me desenvolvi bastante, assim, na faculdade de dança, na dança contemporânea, na performance. Não, essa daqui não dá não, no teu celular. Vamos ver. Que vídeo é esse? Tá falando? Não, tô só brincando. Ai, ai. Então, foi muito bom, na verdade.
à distância. E aí eu fiquei um período sem trabalhar, fiquei em casa sem fazer porra nenhuma. E aí, né, bateu a bad, fiquei mal. Aí beleza, aí depois eu fui contratada, eu fiz outro curso, fui contratada pra dar aula de arte no município. Aí com 4 meses eu já fui despedida, porque assim, dar aula de artes é realmente muito complexo. Nem todo mundo está preparado para artes, né? Sobretudo uma instituição escolar, assim, né? A escola tem medo da arte. Isabel Marques vai falar isso. Então, beleza, eu fui demitida, né? Antes eu já fazia trampos assim de maquiagem, sabe? Eu gosto de maquiagem artística também. Então foi maquiagem, trabalhar como professor de arte, fui demitida. E aí eu fui fazer Uber, eu dirigia, né? Fazer Uber no carro. Aí fui depois fazer mercado entrega do Mercado Livre. Depois eu fui fazer um curso de cabeleireira, porque eu já estava na área da estética. Eu fiz também curso de micropigmentação labial, de sobrancelha. Então resolvi migrar para a área da estética, né? E agora eu faço alongamento de unhas, né? Alongamento de unhas. E tá indo tudo bem. Claro que eu não quero ser escrava para sempre da minha chefa, mas é isso, é muito importante você ter um propósito, você ter algo para fazer que você curta, que você goste, né? Porque sobretudo trabalhar com manicure de alongamento de unhas é sobre um fazer artesanal, um fazer com as mãos, né? Então, Miss da Silveira vai dizer que é um fazer terapêutico. Então, assim, pra mim é gratificante, assim. Muitas pessoas podem achar, nossa, ela é manicure, que trabalha, mas porque a manicure, infelizmente, é um trabalho desvalorizado, assim. Mas, cara, a gente tem que mudar esse jogo. Acho que eu vou fazer até um vídeo sobre isso, porque não é bem assim, tá? A manicure, ela recebe bem também, tá? Enquanto autônoma, enquanto alongamento, que é um serviço mais caro. E é isso, gente. Basicamente, assim, falei pra vocês, né, que sim, eu nunca passei muito tempo sem fazer nada porque eu estava doente, né? Não, se eu estava doente eu já corri pro médico, se eu estava doente eu corri pra... como é o nome, gente? Pro IVV, né? Que é a clínica psiquiátrica. Então, assim, eu não me deixo ficar na loucura, não, sabe? Entendeu? Só vou mostrar vocês aqui minhas tatuagens. Minhas belíssimas tattoos. E tem outras por aqui pelo corpo. E aí, gente, é isso, assim, que eu posso dizer. Né, falei da minha trajetória, falei da minha trajetória pessoal, falei da minha trajetória como voluntária esquizoafetiva, falei pô, não sei se eu tenho mais alguma coisa pra falar, sabe? Assim, uma coisa que tá me pegando agora, por exemplo, é que como eu sou borderline, né, eu sinto muita falta de socialização, assim, sabe? Não é nem sobre homens, ter homens ou ter mulheres no relacionamento, assim, graças a Deus eu superei isso, né? Você vai, cara, se informando, sabe? Lendo sobre feminismo, por exemplo.
E você vai vendo que tipo assim, não existe assim, esse cara que vai aparecer, ou essa mulher que vai aparecer. Pode aparecer e venha, entendeu? Mas assim, eu adoro amizades. Então, assim, se eu socializar, pra mim já é incrível. Incrível. Pra mim já é o bastante socializar. Então, às vezes, não rola. Eu tenho 2 amigos, né? Então, às vezes, eles estão ocupados com a vida deles e tal. Então, às vezes, não rola a gente se ver. Então isso é uma coisa que tá me pegando agora, porque a galera tá ocupada, né? Ou não quer me ver. Mas tudo bem, porque as minhas relações de amizade são leves e, tipo, as pessoas são livres pra ir e vir. Mas, assim, eu sinto socializar com alguém, de fato, né? De fato, eu sinto. Mas, claro que eu tenho meu psicólogo, que na minha cabeça e no meu coração, ela é maravilhosa, assim, eu abro o verbo mesmo pra ela e tal, né? Mas, assim, é uma relação de paciente e psicólogo, né? Não é uma relação de amizade. Então, assim, eu não posso contar com ela pra ir tomar um café, assim, entendeu? É só isso. É isso, gente. Tudo de bom, viu? Se cuida, cara, se cuida, porque o negócio, porque senão tu vai se jogar. E assim, vamos se jogar mais um dia, quem sabe? Hoje não.